Bem-vindos, irmãos e irmãs, a essa conversa que nós passamos a ter agora. E antes de entrarmos no nosso assunto propriamente dito, vamos agradecer a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por haverem nos proporcionado essa ferramenta tecnológica que nos aproxima nesse momento em que estamos forçadamente afastados por conta da pandemia que assola a humanidade. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e os nossos amigos espirituais nos acompanhem ao longo de toda essa conversa. Hoje nós temos para nosso comentário do capítulo 12, Perfeição Moral, capítulo 12 do Livro dos Espíritos, parte terceira, Perfeição Moral, o primeiro item, as virtudes e os vícios. São os itens que vão de 893 até 906. Uma das primeiras questões que se impõe quando falamos de virtudes e dos vícios é satisfazer a nossa curiosidade a respeito do que seria a maior das virtudes, aquela virtude que todos nós devemos obrigatoriamente cultivar. Temos aí uma lista enorme de virtudes. Aristóteles nos falava de 4 virtudes, né? Verdade, beleza, unidade e benignidade. Tomás de Aquino nos falava, ou nos falou, nas virtudes cardeais, justiça, equilíbrio, fortaleza e previdência, ou prudência, melhor dizendo. E nós temos as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Então, afinal, qual a maior das virtudes? Qual a virtude que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa lista de práticas? Os Espíritos nos respondem que a virtude, ela é, sobretudo, um ato de resistência aos nossos maus pendores, aos nossos maus arrastamentos. Uma das melhores definições de virtude que eu conheço é justamente aquela que diz que virtude é a firme destinação, melhor dizendo, o firme propósito de praticarmos o bem e de nos corrigirmos caso venhamos a cair. O firme propósito de fazermos aquilo que é bom para todas as pessoas. Essa é a virtude. Obviamente que nós, eventualmente, vamos fraquejar, vamos falhar nesse propósito. E a virtude está em nós reconhecendo a nossa queda, a nossa falha, insistirmos, nos dominarmos os nossos maus pendores, as nossas inclinações nefastas e praticarmos o bem. Virtude é tentar, errar, voltar a tentar. Mas é um tentar de todo o coração, com toda a alma, com todo o sentimento, com toda a vontade. Não é aquele tentar dizendo para si mesmo, eu sei que eu vou fazer, mas já vou errar mesmo, já vou cometer um erro. Não. É o firme propósito. A virtude é o firme propósito. É o propósito honesto consigo mesmo. A firmeza na decisão de querer, de fazer o bem. Eventualmente não vamos conseguir fazer todo o bem que desejamos. Na verdade, Paulo Apóstolo até já nos deixou um ensinamento quando ele disse: não faço todo o bem que desejo, mas produzo o mal que não quero. Mas
Paulo era certamente um virtuoso, porque ele queria fazer o bem e ele se empenhava em fazer o bem. O mal seria, digamos assim, um acidente de percurso. Alguma coisa que nós não prevemos, não planejamos e que acontece como um reflexo da nossa própria imperfeição. Algumas pessoas comentam, e Kardec chega a perguntar aos espíritos, sobre parecer muito fácil para algumas criaturas fazer o bem. A virtude parece ser algo inato em algumas criaturas, enquanto em outras é resultado de um enorme esforço dominando as suas más inclinações. E a pergunta é, bom, qual é o mérito desses em que a virtude, a prática do bem é algo inato, é algo intuitivo, instintivo, melhor dizendo, enquanto para outros é um tremendo esforço. Não teria mais valor esse que faz um enorme esforço para praticar o bem, porquanto para o outro não há esforço nenhum nessa prática? E esses espíritos nos dizem que esforço sempre houve. O fato é que esses que hoje praticam o bem, sem aparentemente se abalarem, sem aparentemente nenhum tipo de esforço maior para dominar suas más inclinações, esses, na verdade, já fizeram esse esforço anteriormente em outras encarnações. E eles se dominaram, eles se disciplinaram, e agora neles isso é algo natural. Vou fazer uma comparação bem rastaquera, né? Bem infantil. Alguém que aprende a dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente fica olhando para os pedais, fica olhando para os nossos pés e prestando atenção no momento correto para trocar a marcha. E tudo é um enorme esforço de atenção para que nós não cometamos nenhum tipo de erro e ainda assim a gente vai errar tantas vezes. Tantas vezes nós vamos errar. Nós estamos no aprendizado. Enquanto que um motorista já com muitos anos de prática, ele pisa nos pedais, troca as marchas, faz as conversões à direita, à esquerda, sem nem mesmo aparentemente dar atenção. Ou até faz isso mesmo no automático, né? Quem dirige melhor? O que está no início ou o que está já treinado? Obviamente aquele que já está treinado. Mas quem é que tem mais valor? O que está no início do treinamento, do aprendizado, ou aquele que já está treinado, já é um motorista habituado? Na verdade, ambos têm valor. O motorista já experiente, ele passou por aquele período de aprendizagem. E agora transformou aquilo que antes era algo que tinha um empenho enorme da sua conduta consciente em algum tipo de movimento semiautomático ou instintivo. O valor está nas ações, está nas intenções. O valor não está no esforço que se realiza para isso ou aquilo. O valor está no resultado final. Óbvio que o esforço é contado. Esse esforço é contado como intenção, a boa intenção. Eu tenho intenção, a firme intenção. Não é a intenção da boca para fora. É a firme intenção, é a disposição em acertar, em fazer o bem. E, em errando, retomar a minha caminhada do ponto onde falhei, corrigindo a minha falha e, novamente, seguindo em frente com toda a disposição de não voltar a errar. A humanidade, ela caminha para um momento onde a maior parte das criaturas encarnadas, elas já terão instintivamente esse desejo de praticar o bem. Em algumas sociedades, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, ou já nesse momento que nós estamos vivendo, algumas sociedades já demonstram que elas têm aprendido a lição e estão praticando
de uma maneira instintiva, natural, ações alinhadas com o bem, alinhadas com o desejo do benefício comum. Eu me lembro de uma história que li nos jornais há muito tempo atrás. Eu agora não me lembro nem qual foi o colunista que escreveu, mas esse colunista ele disse que a empresa jornalística onde ele trabalhava um dia o mandou para a Suécia para cobrir um determinado evento internacional que ocorria lá naquele país, e ele passou uma semana e pouco na Suécia naquela época. Depois ele retornaria mais vezes à Suécia, mas aquela era a primeira viagem dele à Suécia, e ele chegou lá e teve 1 ou 2 dias de folga antes de começar a trabalhar. E nesses dias de folga ele percorreu a cidade. A maior parte do percurso ele fez a pé ou usando o transporte público. E o transporte público que ele elegeu como o mais conveniente para si foi o metrô. E aí, na primeira vez que ele entrou no metrô em Estocolmo, ele não tinha ticket, ele não tinha passagem. E ele procurou uma bilheteria, não encontrou uma bilheteria aberta naquela ocasião, e viu que as pessoas elas estavam operando uma máquina onde saíam tickets, bilhetes. Ele se aproximou da máquina, mas ele não entendeu nada do funcionamento da máquina, até porque estava tudo escrito em sueco, e as poucas instruções que havia em inglês, ele também não conseguiu compreender como ele deveria proceder com aquele automatismo, com aquela máquina automática. E aí ele viu que tinha uma oficial, uma pessoa que cuidava ali da estação, né? E ele se aproximou dela pedindo informações. E aí ele pediu as informações e ela, em inglês, forneceu as informações. E ele, no final, disse, bom, então quando eu tirar o ticket, eu me aproximo ali da catraca e eu só aproximo o ticket ou insiro o ticket na catraca. E ela explicou. E nisso que ela estava explicando, ele viu umas pessoas que passavam por uma passagem aberta ao lado das catracas, sem passar pelas catracas, sem fazer nenhum tipo de registro. Ele achou aquilo curioso e perguntou à oficial que estava ali atendendo ele. E ela disse, não, aquilo ali é uma passagem para as pessoas que têm direito à gratuidade, são pessoas mais idosas, são veteranos de guerra, enfim, pessoas que têm direito a uma gratuidade, e também aquelas pessoas que, por algum motivo, elas estão sem ticket, porque esqueceram os tickets, os passes em casa, ou esqueceram o dinheiro em casa, enfim, e não podem ficar privadas do transporte público, então elas passam por ali. Aí ele olhou e disse, bom, peraí, deixa eu ver se entendi. Se eu esquecer o dinheiro, alguma coisa, eu posso passar por ali? E ela disse, pode. Você esqueceu o dinheiro, não tem o dinheiro na hora, você pode passar por ali. Depois você ressarce isso de alguma maneira. E aí ele olhou, deu um risinho para o oficial e disse assim, mas quem é que impede uma pessoa de passar por ali e não pagar o metrô e usar esse subterfúgio para não pagar jamais o metrô? E o oficial fez uma cara para ele, uma cara de espanto, uma cara de quem não entendeu a natureza da pergunta, e devolveu a pergunta para ele, candidamente, mas quem faria uma coisa dessas? E aí o nosso colunista brasileiro, nosso amigo, ele percebeu que ele tinha falado uma coisa que para aquela pessoa, naquela sociedade, não fazia sentido nenhum. Embora aqui, no Brasil, entre nós, uma pergunta dessa ordem faça todo sentido, né? E eu não preciso entrar em maiores detalhes. Vai chegar um dia que a humanidade toda ela só vai usar essa passagem lateral do metrô quando realmente tiver necessidade de fazê-lo. Vai chegar o dia em que a humanidade toda ela só não atuará, só não praticará o bem
quando isso for alguma coisa completamente inesperada, acidental, e ainda assim, nessa situação, irá prontamente reparar o mal causado inadvertidamente. Nesse dia, quando todos estiverem imbuídos desse sentimento, quando todos instintivamente praticarem as suas ações dessa forma, em prol do bem comum, nesse dia nós teremos deixado a nossa condição de mundo de provas e expiações e teremos entrado numa nova era como um mundo de regeneração. Agora, citei aqui alguns comportamentos que não se pode dizer estejam alinhados com o bem. Qual seria, já que nós dissemos que a maior virtude, na verdade, é ter a disposição firme e honesta de sempre praticar o bem, e essa é toda a virtude, então qual seria o maior dos vícios em contraponto? Qual seria a característica da criatura imperfeita, da criatura viciosa, que a impede de ascender a um grau mais elevado do ponto de vista espiritual e moral? E os espíritos nos dizem que a imperfeição mais grave é aquela em que a criatura ela se apega às coisas materiais de uma forma excessiva, de uma forma quase total, e não consegue se desvincular dos seus próprios e pequenos interesses em todas as situações. Numa expressão, farinha pouca, o meu pirão primeiro. São tantos esses ditados populares que, na verdade, são lições de falta de virtude, de vício e de comportamento anticristão, anti-evangélico. Um dos piores ditados populares, e que não deve ser seguido por nenhum cristão verdadeiro, é farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo aquele que se comporta dessa forma, todo aquele que parte e reparte e não fica com a melhor parte e acha que quem não faz isso é burro ou não tem arte, todos esses ainda são criaturas que precisam se aperfeiçoar muitíssimo. Ainda precisam se elevar muitíssimo até chegarem a um estágio, eu diria, inicial na prática das virtudes. Com toda a convicção, eu lhes digo que os espíritos nos afirmaram que esse interesse, esse colocar as nossas necessidades acima de qualquer coisa, as nossas necessidades materiais, não as nossas necessidades espirituais, que esse é o maior dos vícios, essa é uma característica da imperfeição. Imperfeição que a gente ainda vê em boa parte das pessoas e em nós mesmos. Talvez, condescendentemente, eu possa dizer que não é em todas as situações que nós colocamos as nossas necessidades materiais em primeiro lugar, as nossas necessidades em primeiro lugar, adiante das necessidades das outras pessoas, mas, com certeza, em algumas situações fulcrais, nós acabamos aplicando esse conceito do farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou antes me satisfazer e depois vou pensar no que eu posso fazer para satisfazer os outros. E essa é uma prova da nossa imperfeição, ainda uma prova da nossa infância espiritual. Então, uma prova de elevação seria o desapego. Sim, o desapego da matéria é uma prova de evolução.
Então, essas pessoas que têm muito e que saem distribuindo os bens da família, geralmente, né? Os bens que foram adquiridos por seus ancestrais e fazem isso a mancheias, eles são pessoas evoluídas espiritualmente. Por um lado, o desapego, o desinteresse pode realmente revelar um espírito mais evoluído. Mas, por outro, isso pode revelar apenas inconsequência ou ignorância. Eu tenho uma história que aconteceu com uma conhecida minha. Essa conhecida, ela teve um colega de faculdade que era uma pessoa muito rica. Mas era uma pessoa humilde e tratava todos com igualdade, sem nenhum tipo de preconceito de classe. E se tornou muito amigo dessa conhecida minha. Só que essa minha conhecida era uma pessoa que tinha uma vida modesta. A família dela tinha uma vida modesta. Morava numa casa de vila, em Olaria. Era uma boa casa, uma boa rua em Olaria. Mas era uma vida modesta. Nada comparável à vida que aquele colega tinha, né, em um apartamento luxuosíssimo na Zona Sul, com os pais constantemente viajando ao exterior. E esse amigo dela, ele gostava muito de passar tardes e até fins de semana na casa dela, em Olaria. Gostava daquele convívio com as pessoas ali da família. Até porque a família dele, porque tinha muitos interesses e viajava muito, e ele parece que era o filho mais novo, né? Era o membro mais novo da família, então ele ficava um pouco só. Ele gostava daquele convívio familiar na casa da minha amiga. E aí um dia ele foi lá e ele, lá pelas tantas, disse: olha, eu posso dar uma ligada? Posso falar com a minha mãe? E aí disseram: ah, claro, fica à vontade, liga aí. E aí ele discou. Daqui a pouco começou a falar com a mãe. E a minha amiga se lembrou que ele tinha comentado que a mãe tinha viajado com o pai para os Estados Unidos. E aí a minha amiga juntou uma coisa com a outra, se aproximou dele e falou: fulano, só um instantinho, tua mãe está onde? Ah, mamãe está em Nova York. Cara, e você está fazendo uma ligação internacional aqui de casa para Nova York? Preste atenção, nós não temos a riqueza que você tem. Essa conta vai ser altíssima. E aí o rapaz se deu conta. Caiu a ficha para ele que aquilo não, não cabia no orçamento daquela família amiga. E aí ele, rapidamente, se despediu da mãe, desligou o telefone, pediu muitas desculpas, disse que ia pagar, que por favor, quando a conta telefônica aparecesse, que eles separassem o valor daquela ligação, ou até melhor, que eles pegassem a conta telefônica daquele mês e entregassem para ele que ele ia pagar. Se desculpou muitíssimo, se desculpou muitíssimo. Ele fez alguma coisa errada, mas ele fez pura e simplesmente porque ele não conhecia o valor das coisas, ele não conseguiu se colocar no lugar, economicamente falando, daquela família amiga, da amiga dele. Então há algumas pessoas que são pródigas. São pródigas simplesmente porque elas não têm noção do valor das coisas, o quanto custa conquistar essas coisas. Elas não têm ideia do preço das coisas, falando em português bem coloquial, bem claro. E aí elas são pródigas. Mas isso não é necessariamente uma demonstração de evolução espiritual. Essa prodigalidade ela pode até representar, na verdade, uma falta de evolução e, principalmente, uma falta de conhecimento religioso, uma falta de conhecimento das verdades maiores da vida espiritual e da nossa vida. Porquanto, quem já conhece
um pouco da doutrina espírita e conhece o Evangelho de Jesus, sabe que Deus dá a cada um segundo as suas necessidades e as missões que recebe para desempenhar. Gastar de uma maneira pródiga os recursos que a providência divina colocou nas suas mãos para que você administre aquilo em favor de todas as criaturas é tão errado quanto pegar toda essa riqueza e trancafiar num cofre. Devemos entender que Deus nos dá porque Ele espera nós desempenhamos uma determinada missão. Nós utilizemos esses dons que Ele nos deu para beneficiar a todas as criaturas. Agora que a gente entendeu um pouco essa questão entre virtude, vício e desapego, vamos nos colocar na pessoa que já está praticando bem, já vem desenvolvendo virtudes nas suas ações cotidianas. Essas virtudes, essas ações cotidianas votadas ao bem, elas vão naturalmente criar algum tipo de mérito para nós e nós vamos recolher as recompensas na vida espiritual. E nós já sabemos disso. Inclusive, na Seara Espírita, muitos daqueles leitores assíduos de André Luiz falam frequentemente em bônus hora. Eu vou fazer isso, eu vou ganhar bônus hora. Eu vou fazer aquilo, eu vou ganhar bônus hora. Bom, hoje eu vou para a Casa Espírita, vou ajudar na administração da Casa Espírita, isso vai me dar não sei quantos bônus hora. Ou eu vou sair na caravana fraterna, distribuindo alimento para os nossos irmãos necessitados, eu vou ganhar muitos bônus hora. Pensar nas nossas boas ações, imaginando que toda essa prática do bem, ela vai nos gerar algum tipo de bonificação, isso torna menos meritória a nossa boa ação. Nós vivemos basicamente num ambiente de intenções. Joana de Ângeles, ela nos diz que nós somos seres psíquicos e morais. Nós somos resultado do nosso mundo moral, do nosso mundo psíquico, que basicamente é formado por nós mesmos. É uma construção pessoal. Cada um de nós tem uma autoimagem, cada um de nós constrói essa autoimagem. Na medida em que essa autoimagem que nós construímos, ela se baseia exclusivamente num jogo de segundas intenções, eu faço bem porque eu vou ganhar tantos bônus hora, quando eu desencarnar eu vou ficar melhor. Naturalmente que isso retira grande parte do mérito da nossa ação. Se lembra, lá no início, que nós falamos, que a verdadeira virtude é desinteressada. Então, quando eu estou regateando, a bem dizer, eu estou num processo de troca com o plano divino, eu faço bem, eu vou ganhar alguma coisa. Eu faço bem, eu vou ganhar bônus hora, eu vou ficar melhor lá no plano espiritual quando desencarnar. Naturalmente, quando isso acontece, reduz o nosso mérito. Óbvio que as nossas boas ações sempre serão contadas a nosso favor. Mas é claro que o nosso mundo interno, a nossa autoimagem, o mundo moral que nós construímos para nós mesmos, não é esse mundo mais elevado, não é esse ambiente mais elevado. De uma outra maneira, há criaturas que elas ainda precisam perceber
que as suas boas ações elas vão gerar algum tipo de benefício. Elas querem se aproximar de Deus, elas lutam por se melhorar. Entender que elas terão esse benefício com as suas boas ações as auxilia, mas ainda assim é preciso reconhecer que elas não terão chegado no extrato mais elevado dos espíritos puros. Os espíritos puros estão no último grau de elevação, mas, digamos, dos espíritos bons, dos bons espíritos, elas ainda não chegaram lá. Elas ainda estão muito dependentes de um estímulo egoísta de autoajuda, de melhoria própria, e é por causa disso que elas vão praticando o bem, vão praticando a caridade. Elas ainda precisam se apartar disso e elas precisam adquirir um comportamento que seja completamente altruísta e hajam em favor do bem simplesmente porque é o bem, porque é a única forma que elas conhecem de agir ou que elas entendem como natural para elas agirem. Há uma série de ações durante a nossa vida que elas podem nos parecer muito egoístas. Por exemplo, alguém que se dedica muito aos estudos. As pessoas mais jovens, principalmente, elas são chamadas a se dedicarem aos estudos. E, num primeiro momento, esses estudos eles só beneficiam a si próprios, né? Eles só beneficiam os próprios estudantes. É claro que há pessoas que já entram na vida de estudante pensando nos benefícios que eles podem fazer pelos seus semelhantes a partir do momento em que eles tenham capacidade de exercer uma determinada profissão. Por exemplo, médicos. Há alguns que entram na faculdade de medicina simplesmente pensando em quanto dinheiro vão ganhar quando se tornarem famosos cirurgiões plásticos. E há outros que pensam em ingressar na faculdade de medicina para se dedicarem a obras de resgate de pessoas em condição de saúde muito precária. São posições diferentes. E já no início, vemos que umas têm mais mérito que outras. Mas o estudo, de um modo geral, é alguma coisa que vai engrandecer aquele indivíduo que se dedica ao estudo. E aí não seria isso algo muito egoísta? E também, qual o objetivo de nós avançarmos tanto, por exemplo, em conhecimento científico, em relação ao nosso planeta, à nossa Terra, sabendo que nós, quando desencarnávamos no plano espiritual, essas leis todas da natureza, elas não são exatamente as mesmas, ou existem tantas outras leis que a gente ainda não desconhece, perdão. Então, qual é o benefício disso? O benefício é que todo o conhecimento é útil, e todo conhecimento, todo estudo que nos faz avançar intelectualmente, ele é benéfico, porque, como disse Leon Denis, um dos graus de libertação que nós devemos adquirir ao longo das nossas encarnações é a libertação intelectual pela aquisição do conhecimento. Então, nós devemos cumprir essa etapa de adquirirmos conhecimento para nos libertarmos de superstições, libertarmos-nos de restrições intelectuais que nos impedem de fazer o bem. Ah, mas tem gente que estuda muito e faz o mal. Vai ter que responder por isso. Porque quem sabe muito, quem recebe muito, também tem uma responsabilidade maior de usar esse dom, esse conhecimento, essa riqueza que recebeu em favor de todos. De toda sorte, o conhecimento ele vai fazer com que a gente evolua, a gente se liberte, a gente caminhe para frente. Bom, desde que a gente já sabe tantas coisas,
o que é pior? Alguém que já nasceu num berço de cultura, num berço de riqueza, e não usa isso em favor dos seus semelhantes, ou aquele que lutou muito para adquirir cultura, adquirir riqueza e está chegando a um momento em que não divide isso com os demais. Quem, afinal, tem... Bem, irmãos, quem estiver vendo esse vídeo vai notar que nós tivemos aqui um pequeno corte. São desses problemas tecnológicos. Eu tive uma interrupção no sistema de gravação, que é todo muito amador, e eu tive que fazer esse corte no vídeo. Eu estava conversando com os irmãos sobre a situação daquelas pessoas que já nascem em berço de ouro, têm acesso fácil à cultura, sempre tiveram a oportunidade de conhecimento, de ilustração educacional, e aqueles outros que tiveram que trabalhar muito para conseguir conhecimento e conseguir a fortuna material eventualmente. E como uns e outros, eles podem ter comportamentos positivos ou negativos em relação aos seus semelhantes. E onde estaria o maior demérito? Naquele que conheceu o infortúnio e não trata bem os seus semelhantes, ou naquele que jamais conheceu o lado negativo da vida e também não trata bem os semelhantes? E os Espíritos nos dizem que esse defeito, que é grave em qualquer circunstância, é mais grave naquele que já conheceu a dificuldade e agora se comporta de uma maneira negativa em relação aos seus semelhantes, em relação àqueles que se encontram na mesma situação em que ele já se encontrou um dia. Evoluindo nessa linha de pensamento, a gente entende que o maior erro, o maior vício, está sempre naquele que comete um erro, porém tem mais conhecimento de causa, tem mais instrução a respeito das circunstâncias em que aquele erro foi cometido. Aquele que sabe, mas erra, é mais culpado do que aquele que não sabe e comete o erro. Aquele que já viveu a dor e volta as suas costas para quem está sofrendo, é mais culpado do que aquele que jamais experimentou a dor e não consegue avaliar o sofrimento alheio e, por isso, não presta o auxílio no momento necessário. Existe hoje na nossa sociedade, a par das virtudes, dos vícios, uma quantidade de pessoas que usam todos esses instrumentos tecnológicos dos quais nós nos valemos para, por vezes, criticarem terceiros, criticarem a sociedade como um todo, produzirem julgamentos muito graves a respeito dos seus semelhantes. E há quem defenda essa postura, dizendo que não é necessário que o mal seja exposto para que ele não volte a ser repetido. Há necessidade que os hipócritas sejam expostos para que eles não continuem fazendo mal. E quando nós falamos em virtudes e vícios, será isso uma virtude, o expor o defeito alheio, ou será um vício? E os Espíritos nos ensinam que a raiz de tudo está na nossa intenção.
a raiz de todo o julgamento que nós próprios sofreremos no nosso futuro está nas nossas intenções. Se eu exponho o defeito alheio, se eu exponho um vício da sociedade, porque meu único objetivo é prevenir que outras pessoas caiam naquele erro, que outras pessoas sofram com esse tipo de erro. Se o meu objetivo é corrigir, como um pai que expõe o erro do filho, só quer o bem do filho e quer corrigir a conduta do filho para que o filho não sofra as consequências dos seus maus atos, se a minha intenção é pura, então eu serei virtuoso. Porém, se a minha intenção é rebaixar aquela criatura que eu estou expondo, se a minha intenção é auferir algum tipo de lucro com aquela minha atitude, se a minha intenção é me exaltar, rebaixando o meu semelhante, então, obviamente, que essa minha atitude ela é viciosa. Ela não tem nada de virtude. Ela só tem de erro. Só tem de ação executada sem nenhum tipo de bem colimado, bem objetivado. Nenhum objetivo no bem. Então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos consciência do que nós estamos fazendo e estejamos certos de que, ao expormos o erro alheio, nós o fazemos com a única e exclusiva intenção de beneficiar o maior número de pessoas, se não a própria pessoa que está em erro. É preciso que nós tenhamos a intenção clara do bem comum. Meus irmãos, eu vou deixando vocês por aqui, convidando todos a lerem o Livro dos Espíritos, esses itens que vão de 893 até 906. Eu tenho certeza que a leitura lhes será muito agradável e produzirá frutos muito maiores do que essa nossa breve conversa através desse vídeo. Eu desejo a todos paz, todo o bem possível e que Deus, Jesus e os nossos amigos espirituais continuem abençoando a todos. Graças a Deus.